Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um material totalmente diferenciado e que vale muito a pena você pensar a respeito. Eu já fiz review do primeiro volume que tinha saído, dá uma olhada aqui, saiu no ano passado. É um material que você não encontra mais no site da Mitos e também não encontra com preço bom na Amazon, mas ainda é possível comprar, mas não é uma compra obrigatória. Embora acrescente muito material, ainda assim, não é uma compra obrigatória. O material é esse daqui, ó, cara. Sláine, Matador de Demônios, que a editora Mitos já acabou de lançar nesse formato Prime Edition, capa dura, bonitinha aqui, papel couché, tá? Todo aquele acabamento bacana, são 160, 160 não, são 100 e... deixa eu ver aqui, ai caramba, 100 e... Rodrigo, são ali na faixa de 160 páginas, tá? Bota aí 160 páginas de quadrinho, trazendo um compilado de histórias do Sláine, personagem da revista 2000 AD, que eu amo demais, cara. Os materiais da 2000 AD são totalmente fantásticos. Essa ediçãozinha aqui, bonitona, custa quanto, Rodrigo? Custa R$ 94,90, tá? Na Amazon até tá com desconto, tá com 33% de desconto. No momento que eu tô gravando o vídeo, tá com 33% de desconto, porém, você tem que pagar o frete, tá? Já no site da Mitos, nesse momento, na Mitos está com 50% de desconto. Então, tá com preço legal, dá para fazer aquele combo bacana na Mitos e aproveitar o quadrinho com um preço bem legal. Sláine é um personagem bem diferente, de uma cultura bem diferente, tá? Aqui a gente tem algo que a gente tem que falar algumas coisas a respeito. Sláine, cara, diferente dos outros materiais de espada e feitiçaria que a gente encontra por aí, ele é baseado na tão pouco falada cultura celta, tá? Nos celtas. Que, segundo o próprio autor, que é o Pat Mills, é difícil fazer filmes e obras sobre os celtas porque eles tinham uma cultura muito diferente. Eles não eram tão heróicos, visualmente tão heróicos e tão fáceis de serem trabalhados como os vikings, como algumas culturas dessas épocas de batalhas de espada, nas épocas que se passam de espada e feitiçaria. Os celtas não têm essa facilidade cultural de serem adaptados, devido a características deles e até também por uma certa falta de documentação de algumas coisas. Ele faz no prefácio aqui, Pat Mills estuda bastante isso. Nós estamos falando aqui, cara, de roteirista de altíssimo nível, tá? Voltando rapidamente no Pat Mills. Pat Mills é um dos fundadores da 2000 AD, tá? 2000 AD que vem publicando desde os anos 70 Juiz Dredd e vários outros personagens completamente fantásticos nas suas revistas semanais. Todos os grandes roteiristas britânicos e desenhistas britânicos que depois participaram da invasão britânica na DC e que são os caras que mandam realmente bem em Marvel e DC lá nos Estados Unidos, todos esses caras passaram pela 2000 AD. De Alan Moore a Neil Gaiman, de Brian Boland a Simon Bisley, toda essa galera trabalhou na 2000 AD ou trabalha até hoje, tá? Então essa galera toda passou por lá. É um pessoal realmente muito diferenciado. Pat Mills é um cara genial, é um cara estudioso, é um cara que faz trabalhos muito diferentes, tá? Ele também é co-criador lá do Juiz Dredd e ele escreve esse material Sláine que é bem diferenciado. Ele, dentro dessas pesquisas a respeito da cultura celta para fazer o material, ele fala pra gente uma coisa muito interessante. Existem lá os escritos, tá, sobre a cultura celta, numa língua que tem um cara, ele até menciona, tem um cara que tá traduzindo isso a vida inteira. A vida do cara, a pesquisa do cara, ele tá mais de 30 anos traduzindo esses escritos e essas prosas celtas e tudo mais. Qual é a garantia de que o que ele tá traduzindo tá certo? Porque é a mesma coisa que você pegar algumas músicas que a gente ouve hoje, se é que dá pra chamar de música, tá, mas vamos pegar algumas músicas de hoje, tá, que algumas palavras e algumas frases só tem um conceito e um significado nesse momento atual da história. Eu não tô nem dizendo nesse momento do nosso... Não, às vezes é nesse ano. A gente pode pegar alguns filmes que usam expressões e musiquinhas, alguma coisa de comerciais e tudo, do início dos anos 2000, que você assiste agora, se você não souber aquele contexto, não faz nem muito sentido, tá?
Tem um comercial que ficou muito famoso nos Estados Unidos, se eu não me engano era da Pepsi, que eles faziam Wazá, alguma coisa assim, tá? Era um negócio tosco lá, ridículo, mas para os Estados Unidos foi uma sensação, porque era o comercial da época, tá? Era o Posto Ipiranga. Eu tô inventando aqui um comercial que passa 300 vezes e a gente fica com aquela porra na cabeça, tá? É um trivago da vida. É um comercial deles. Então você tá com aquele negócio na cabeça. E aquilo apareceu em alguns filmes, apareceu em alguns lugares. Hoje, eu, com quase 40 anos de idade, mas que vivi culturalmente aquele período, se eu assisto um filme desses, qualquer que se passa no início dos anos 2000, fim dos anos 90, e alguém faça isso, mesmo que seja um filme que eu nunca tenha visto, eu sei a referência cultural daquilo. Eu sei, cara, é porque naquele momento dos Estados Unidos, porra, era um boom em cima daquele comercial, e isso faz parte de um recorte muito específico da cultura norte-americana. Ponto. O que garante, cara, que uma tradução de uma parada de séculos atrás, de uma cultura totalmente diferente das outras, de uma galera bem diferente, de uma escrita que... O que garante que o que está sendo escrito, transcrito, traduzido de maneira literal, tá certo. Porque pode não ter absolutamente nada a ver com aquilo. A gente pode criar, em determinado momento, uma palavra, ela pode ganhar um significado por uma questão de gíria daquele momento, né? E aquilo só durar um momento. E aí alguém vai usar isso numa música, qualquer dessas aí que toca hoje em dia, e ela vai fazer todo sentido naquele momento. Mas daqui a 10 anos, 20 anos, daqui a 200 anos, alguém ouve aquela música, pô, peraí, mas isso que ele tá falando não tem sentido algum. Cara, nesse momento tinha. Mas se você perder todo o contexto cultural, isso pode se perder, e uma tradução literal se perder. Então, eu acho interessante essa fala e passar isso para vocês, para mostrar o quão complexo é se trabalhar com os celtas, porque a gente vê hoje tão pouco nas coisas, mas a gente sabe que o Pat Mills tem um amor por isso. O povo do Reino Unido, né, são vários povos que estão ali reunidos, literalmente, e eles têm as suas tradições e seu amor pelo passado do seu povo, né? Pela sua cultura original, que é uma coisa que a gente vê nos irlandeses, vê nos escoceses, a gente vê nessa galera toda, né? Toda essa importância cultural que eles têm, que pra gente é muito menos, né? A nossa cultura é muito mais jovem e lá isso tem uma proporção que a gente não consegue nem dimensionar, né? Então a gente vê esse amor do Pat Mills escrevendo, tá? A carga cultural toda que está ali nas edições, trazendo situações históricas, esse povo celta para esse material, tá? Então, é uma HQ muito diferente das outras de espada e feitiçaria. Sim, tem todo o elemento de espada e feitiçaria, tem as porradarias, tem espada, tem cabeça voando, tem alguma nudez, porque a gente está falando de um quadrinho diferente, a gente está falando de 2000 AD, é uma pegada diferente. A gente está falando de uma coisa num ritmo totalmente diferente, que tem os elementos e características de espada e feitiçaria, mas é muito diferente de todo o resto. Não é a mesma coisa que ler um Conan, não é a mesma coisa que ler outros materiais do gênero. Ele é diferente, tá? Ele tem essa carga diferente, não só pela proposta, mas também pela cultura que ele tá trazendo pra gente, tá? Além disso, a gente tem o Pat Mills. Porra, já viu os outros materiais dele? Ele é um cara diferenciado. Leia Martial Law. É uma coisa completamente fantástica. Tem review aqui no canal, tá? Aproveite que ainda está à venda. Eu acho que ainda dá pra comprar. Eu duvido que a Panini vai relançar isso. Pelo menos não vai relançar por muito tempo. Martial Law é totalmente diferenciado. Assista o review. Fiz um programão aqui de meia hora e tal, falando de Martial Law. É totalmente fantástico. Então, o Pat Mills, cara, ele tem algumas ideias. Ele tem muita coisa diferente para trazer pra gente. O primeiro encadernado que a Mitos trouxe no capa dura era o material que já tinha saído antes aqui no Brasil, que é Sláine, o Deus Guerreiro, que conta toda a origem do Sláine, tá? É um material com a arte do Simon Bisley, completamente fantástica, linda, tem review aqui, dá uma olhada, porra, eu adoro aquela edição. Então ali nós temos uma história longa que conta toda a origem dele, de uma cultura realmente diferente, que as mulheres são altamente endeusadas, elas são as realmente poderosas, é uma cultura muito mais matriarcal. As mulheres, a deusa, ela que controla o povo celta, tem toda uma adoração diferenciada a ela. Os reis, eles têm todo
uma vida diferente, porque eles sabem que eles vão assumir um mandato de 7 anos e depois eles têm que morrer, porque eles não podem ficar lá para sempre, eles vão morrer para viver com a deusa e outra pessoa vai assumir o reinado. Não tem essa escolha, não. E eles vão morrer felizes. Eles têm uma mentalidade, uma forma de viver, uma forma de ver o mundo completamente diferente. Isso você vai pegar nas páginas do material. Deus Guerreiro traz toda a origem do Slain. Aí você pega algumas características da história, como, por exemplo, o Duende, o Goblin, sei lá o que é aquilo, tá? Que é uma criatura ali que acompanha o Slain durante todo o material, e naquela edição ele está narrando a história. E eu estou te contando isso porque é importante para o que você vai encontrar aqui em algumas páginas. A gente, na verdade, está acompanhando, muito tempo depois da morte do Slain, esse Duende transcrevendo as histórias dele. No meio de toda essa ação e insanidade que tem ali, tem uns toques de humor completamente fantásticos, principalmente em cima dessa criaturinha, tá? Tem momentos bem divertidos. E ali a gente tem toda a questão de humor britânico, de sátira, de ironia, enfim, cara, a gente tá lendo um material da 2000 AD, né? Então, se você tá acostumado a ler, por exemplo, Juiz Dredd, tá no mesmo caminho, tá? Então, é algo que tem um toque bem diferente. E por si só, isso já vale, na minha opinião. Já vale uma experiência, já vale uma conferida por você encontrar um material diferente. Nessa edição, a gente pega um material, então, que o Slain já é o deus, já é o rei daquele povo, tá? E aqui a gente vai ter uma série de aventuras. Tem uma enorme aqui, que é, porra, muito legal. E tem algumas outras aventuras pontuais que vão contar um pouco mais a respeito do personagem, tá? Coisa importante, se você não é um leitor um leitor recorrente, não é alguém que já tem experiência com as revistas da 2000 AD, a 2000 AD é uma revista semanal britânica que traz histórias curtinhas por edição. Geralmente, essas histórias vão se somando ao longo das edições para contar uma história inteira. Às vezes elas são curtinhas mesmo, duram pouquíssimas páginas, e às vezes elas vão ter uma durabilidade maior. A grande questão é, essas histórias, elas têm pouca ou nenhuma carga cronológica, tá? No Juiz Dredd você vai encontrar isso. Existe uma cronologia dos Dredd? Tem. Mas nada te impede de ler qualquer uma delas. E isso vale para os diversos títulos da 2000 AD, assim como vale para os Slain. Barba, eu não consegui comprar o Deus Guerreiro, já era então, né? Não, cara, não é por aí. Pode comprar essa daqui, você vai se divertir, tá? Você não vai ter, porra, alguns pequenos pontos, como, por exemplo, por que esse anão, esse Goblin, esse Duende, tá lá escrevendo negócio? Na verdade, por que ele tá lá? A gente não vê ele chegando lá. Mas a edição anterior começa com ele narrando o início da aventura do Slain para se tornar o Deus Guerreiro. O Rei Guerreiro, e tudo mais, tá? Então a gente já sabe na primeira edição que ele tá lá escravo escrevendo essa história para uma galera que pediu. A partir dessa edição aqui, você vai encontrar ele numa história aqui falando sobre isso, vai no embalo, tá? Então, tem esse pouco de cronologia, mas não é nada que te impeça de comprar, que te impeça de ter a satisfação de encontrar esse material e se divertir com esse material, tá? Aqui dentro, cara, as artes são completas. Olha a guarda dessa revista, cara. Cara, quando a capa já é foda demais. Aí tu pega, olha a guarda. Acabou, tu não vai querer ver isso. Lógico que vai. Aqui dentro a gente tem uma quantidade de artistas fantásticos que é um negócio de louco, tá? A gente começa com o roteiro do Pat Mills e com a arte do Glenn Fabry. Cara, Glenn Fabry tem poucas histórias desenhadas por ele, né? Na Marvel tem aquela Thor Vikings, que é bem legal, tá? E o que você encontra muito do Glenn Fabry são principalmente as capas da fase do Garfienes, do Preacher, e as capas do Preacher, não, da fase do Hellblazer, e as capas do Preacher, também do Garfienes. Todo esse material é com a arte do Glenn Fabry. Mas histórias mesmo, ele desenhar as histórias todas, ele realmente não desenha tanto assim. A gente começa então com uma história curta, desenhada pelo Glenn Fabry, tá? Então você tem aqui a oportunidade de ver uma história desenhada por ele. É um material que realmente não vai te afetar nada nessa questão de cronologia e tudo mais, tá? É simplesmente uma história curta para você ver um pouco das bizarrices celtas. Sim, aqui você vai ver algumas bizarrices celtas. Depois a gente vai para uma outra história, tá? Que tem a arte do Greg Staples. Cara, Greg Staples tem uma arte realmente muito, muito fantástica. O material se chama
A Ciumeira de Nian. É uma história em algumas partes, tá? Bem legal, bem divertida. Olha aqui, uma página bonitona aqui. Uma característica interessante do Slaney é que o Pat Mills sempre bota um desses desenhistas diferenciados para fazer o material. Esse pessoal que trabalha com artes pintadas, como o Simon Bisley fez a primeira parte. Então aqui a gente tem o Greg Staples, tem o Glenn Fabry. São sempre pessoas com uma arte muito diferente, tá? Você não vai encontrar arte tradicional de quadrinhos nos materiais de Slaney. Eu acho isso algo muito bom, tá? Olha essas páginas aqui do Matador de Demônios, cara. Isso aqui é completamente fantástico, tá? Ele tá bizarro assim, essa coisa bizarra aqui, é que o Slaney, quando ele tá no auge da batalha, ele se torna Ele pega uma fúria berserker e ele vira um monstro destruidor que arrebenta com tudo, tá? Então, é um material realmente diferenciado. Você vai encontrar aqui tem umas páginas aqui completamente fantásticas, cara. Esse material é muito bonito, olha aqui, cara. Tá? Então a gente tem uma história maior aqui no meio, que vai falar muito pra gente sobre o passado dos conflitos com o Império Romano. Uma outra coisa interessante a respeito das lendas e da cultura celta é que os personagens, às vezes, mesmo naquela época, aparentemente existia uma cultura de que eles meio que viajavam no tempo, tá? Isso é algo que vai estar presente nessas histórias aqui. O Slaney vai participar desse material de uma empreitada dessas com uma viagem no tempo. Olha que arte maravilhosa, cara. Então, pela arte, você já tem um deleite total aqui do material. Aqui a gente tem uma história longa, tá? Muito, muito boa. Deixa eu ver aqui até onde ela vai. Ela ocupa quase toda a revista. É que eu quero chegar no final, porque aqui no final tem um outro negócio bem legal. Finalmente, no final, a gente tem uma arte tradicional, mas para uma história absolutamente nada tradicional, tá? A gente tem a arte do David Lloyd. Porra, pouca merda, né? Então, a gente tem a arte do David Lloyd, que é uma arte mais quadrinho, tá? Mais tradicional, mas essa história se chama Você, Slaney, em Caldeirão de Sangue. E é literalmente Você, Slaney. Porque é uma história daquelas, tá? Que inicia com as regras de como você vai ler a história e se comportar. Você precisa de um dado, tá? Ele te dá todo o material para você fazer anotações, pegar um dado e começar. Todos os quadros da história são numerados, beleza? E todos eles têm aquele... Se você quiser fazer tal coisa, vá para o quadro tal. Se você quiser fazer outra coisa, vá para o quadro X. Então ele te dá as opções e você vai mudando de páginas e você vai montando a história. E de acordo com, em alguns momentos, você vai entrar em combate. Aí você precisa do dado. De acordo com o número que você tirar, você ganha ou perde a luta e tudo mais. Aí você vai para determinada página. Enfim, tem uma combinação completamente absurda e maluca de opções aqui. E existe só um caminho, assim. Você precisa seguir aquele caminho exatamente para a história concluir de maneira satisfatória. Senão você fica preso aqui dentro, tá? Porra, é legal demais. É a única história aqui dentro que não tem uma arte colorida, pintada e totalmente diferenciada, tá? Mas justamente porque tá trazendo para vocês uma história completamente louca e insana. Um material muito diferente, tá? Não é a mesma coisa que estaria num Conan da Dark Horse, não só porque ali é um material norte-americano e tudo mais, da Dark Horse, mas também porque o Conan, tá? Não tô desmerecendo em nada o Conan, mas ele tem uma linha narrativa, é hariboriana e tudo mais, ele tem um... Aqui você vai encontrar algo totalmente diferente, tá? É um quadrinho diferente, por mentes que pensam muito diferente, por um roteirista que eu adoro, um cara bem diferenciado, de uma editora muito diferente. Slaney é uma obra muito legal e que eu acho assim, se tu é fã de espada e feitiçaria e quer ler alguma coisa fora do resto que você tá lendo, Slaney pode ser uma compra muito boa. Me diverti bastante, eu amo o primeiro encadernado, é muito bom. Eu tenho a edição antiga que tinha sido publicada pela Pandora, que eu consegui um autógrafo do Simon Bisley. Deixa eu ver se ela tá aqui. Eu não sei se ela tá aqui ou se ela tá na casa da minha mãe. Deixa eu ver... Não, não tá aqui não. Tá? Não. Eu tinha que ter visto isso antes, né? Mas eu só resolvi ver agora. Não, não tá aqui não. Não tá aqui não. Tá aqui não, tá? Então, porra, mas me amarro nesse material desde sempre. Então, se você tiver a oportunidade também de pegar o
o Guerreiro Deus é completamente fantástico. Mas pelo menos assiste o review, que aí tu vai ficar com vontade, tu vai ficar com mais afinco para procurar e arrumar essa edição para vocês, tá? Slane, cara! Material totalmente diferenciado da editora Mitos, Prime Edition, saiu agora e tu tem que dar uma chance, mas não dê chance só para esse material da 2000 AD, não. Vai conhecer o Juiz Dredd, cara. Tu não vai se arrepender. O Juiz Dredd é bom demais. E não só ele. Agora tem a revista Heavy Metal, que também tem material do Slane. Saiu agora uma Heavy Metal especial. Vou pegar aqui para vocês verem, tá? Aqui, ó. Programa sem roteiro é assim, cara. A gente inventa as coisas na hora, tá? Tem esse material aqui, ó, da Heavy Metal Anthology, tá? Que tem história do Slane aqui também. Em breve review aqui no canal. O material acabou de sair. São algumas histórias fechadas. Tem uma do Slane, a Ordem, Outlander e Absalom, tá? Histórias fechadas aqui, que vem diretamente da revista 2000 AD. E tem a revista 2000 AD especial, que também é um compilado de 4 histórias da revista 2000 AD. Sempre com ficção científica, fantasia, enfim, com os melhores roteiristas e desenhistas britânicos possíveis, com a liberdade criativa enorme e um material fantástico da 2000 AD. Foi isso. Curtiu? Deixa o like. Se você é novo no canal, sejam muito bem-vindos. Espero que você tenha curtido e espero que você volte mais vezes. Então deixa o like, se inscreva, ative a notificação do sininho. Todos vocês se inscrevem lá no Instagram do Barbas, que é sempre muito legal. Então se inscreve lá no Insta do Barbas também. Deixa o comentário aí embaixo. E se você for comprar essas edições aqui, ou qualquer outra edição desses materiais completamente fantásticos na Amazon, use os linkzinhos do Barba, que estão aqui embaixo, tá? Você ajuda demais a patrocinar aqui o trabalho. E agradecer aqui a Mitos, mais uma vez, super parceiro do canal, que mandou esses materiais super legais, além de ter mandado esses Slane completamente fantásticos, tá? Mitos, você é foda demais, tá? Muito obrigado aí, galera. Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.